que rolou na sua cadeira essa semana de assuntos aí? O que a Alphaville tá discutindo? Bacana, Rafa. O que a gente rolou muito aqui nos bastidores da Racon e conversou-se bastante é sobre a Fábrica de Monstros, né? A nova academia aí do Léo Stronda, a nova Fábrica de Monstros CT Premium tá chegando em Alphaville, São Paulo. As obras já começaram e você vai poder treinar no auge da musculação pesada com um personal trainer exclusivo para você com hora marcada, whey protein e pré-treino da Growth grátis para todos os nossos alunos. Então aproveite agora e entre no grupo seleto, pouquíssimas vagas para você participar e garantir o lote promocional. Monstros, uma proposta, Ironberg outra. Vai ser um negócio mais exclusivão. Dessa academia e a Studio Premium. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Na Studio Premium, o aluno ele tem uma aula particular com um personal trainer exclusivo para ele com hora marcada, além de um ambiente muito sofisticado. Essa unidade aqui, ela vai ter uma sala de massagem, vai ter uma sala de banheira de recovery, vai ter lá em cima um lounge, um pergolado de madeira, um restaurante fitness, cara, coisa de alto nível. Aí um detalhe muito importante que é um dos maiores diferenciais da nossa fábrica Premium. Todos os alunos têm direito, já está incluso, uma dose de whey e uma dose de pré-treino. Chegou, tomou pré-treino, foi embora, levou o whey. E é lógico, da Growth. Rafael, vamos falar um pouquinho de futebol aí, vamos falar de Brasil e Argentina. Foi assunto da cadeira? Acho que não foi, não foi? Mas agora você já está mais acostumado com a fama? Estou fazendo um esforço para ser famoso, para ser um blogueiro famoso. Um influencer de Alphaville. Fala, galera. Jefferson Luz aqui com você, com mais um Racon Conecta, junto com meu parceiro Rafael Caetano, aqui com vocês para mais um. Fala, Jefão. E aí, Rafael, novo quadro? Novo quadro, né? O segundo episódio que a gente nesse quadro, né, de Na Cadeira com o Jefão. Na cadeira com o Jefão. E a gente sempre vai utilizar esse quadro para intercalar, né? Semanas de entrevistados, semanas de e tudo mais. Mas já começa, vamos bater bola rápido. O que rolou na sua cadeira essa semana de assuntos aí? O que a Alphaville tá discutindo aí? Tem coisas que com certeza esquece a Alphaville, é Brasil todo comentando, principalmente o Brasil. Mas tem coisas que é mais aqui do cotidiano do local, setor, né? Local e tudo. Então, entrega pra gente aí. Entrega o ouro aí que rolou aí na sua cadeira essa semana. Bacana, Rafa. O que a gente rolou muito aqui nos bastidores da Racon e conversou-se bastante é sobre a Fábrica de Monstros, né? A nova academia aí do Léo Stronda. A nova, galera, pra gente que tá aqui em Alphaville já tem a Ironberg, né? Então a gente fala a nova, né? Uhum. Que vai estar a menos de 3 minutos aqui do Racon Barbershop, né, Rafael? Isso andando, né? Assim é nosso vizinho. Um pouco mais pra frente. Né? É nosso vizinho. Daqui a gente consegue ter vista deles e de lá eles têm vista da gente. Então foi um assunto que se rolou bastante essa semana aqui na cadeira. Foi sobre a estrutura da Fábrica de Monstros indo para Alphaville e pelo fato de ser nosso vizinho aqui. Vai ser mesmo nível da Ironberg? Não vai ser? Já se comenta bastante aqui, local aqui pra gente, que vai ser uma estrutura do mesmo nível para melhor, porém diferente. Fábrica de Monstros, uma proposta, Ironberg outra. Vai ser um negócio mais exclusivão. Eu acho que é inevitável não crer que seja diferente, até porque os espaços são muito diferentes, né? Sim. Por mais que aqui também seja um ótimo espaço, tudo, ele é notadamente menor do que o estado da Ironberg. A Ironberg, enfim, eu nunca treinei lá ainda. Talvez lá seja... vou falar besteira, tá? Então a gente pode aqui, né? Mas lá eu acredito que seja uma Smart Fit high level, porque você tem lá inúmeros equipamentos, inúmeras propostas ali num único lugar. E ali parece talvez ser uma academia de personal trainer exclusivo, não sei. Alguma coisa mais intimista, né, para quem vai treinar aqui na
Fábrica de Monstros. Pelo menos pelo tamanho e pelo post que a gente já viu, né, dele nas redes sociais. Né? São duas propostas diferentes. De fato, a Ironberg ela tem estrutura de espaço maior. Sim. É um negócio assim, coisa de louco, que a estrutura tá cheia, mas ela é tão grande que você não tem essa percepção de que ela tá lotada, que ela tá super... É muito espaço, é muito equipamento novo. Até quem tá habituado e conhece muito bem a musculação, tem coisa lá que você nunca viu como aparelho, né? Sim. Eu fui lá pelo menos 2 vezes e de fato, assim, é grande demais o lugar. E eu acho que a proposta da Fábrica de Monstros, apesar de vir nessa linha de maquinário e de estrutura, a proposta de público talvez seja um pouquinho mais diferente, né? Assim, eu já ouvi alguns valores, mas, por exemplo, com certeza eu vou errar no valor que eu vou falar aqui, tá? Então, já estou adiantando. Mas que lá for R$1.000 por mês. Mas se de fato você tiver um personal trainer exclusivo, que você só marca a hora para treinar com ele, já ficou barato. Porque qualquer personal trainer hoje específico, exclusivo de alguém, é R$2.000 o mês. E assim, né, Rafael, você chutou muito bem. Galera, lembrando aqui que a gente só está comentando. O que roda aqui a respeito de valor é o que você chutou mesmo. A galera fala que vai ser algo em torno de R$1.000 aqui a Fábrica de Monstros, a mensalidade. Mas é algo que a gente não sabe, isso é uma especulação. E isso é conversa que rola aqui, né? E parece que a Ironberg hoje ela tá na faixa dos R$500 a R$600. Então, por isso que é duas propostas totalmente diferentes, né? A Ironberg tá no hype aqui, desde quando abriu, entrou naquela polêmica de que o Neymar, em um evento, sei lá, falou que a Ironberg é melhor do que Smart Fit, então a coisa ficou ainda em outro patamar, né, de hype, mas eu particularmente, assim, para ser bem claro, né, a Ironberg está numa posição em relação ao Alphaville, que talvez nesse momento, posição física que eu falo, Sim. local, às vezes no momento até prejudica um pouquinho por conta da obra da Castelo. Sim. Então, falar que é bom ir para lá, estando aqui, não é a questão logística. Mas isso é uma questão de momento, né? E também se pegar pela via Beira-Rio aqui, né? Do parque de Barueri ali, da até chega mais fácil ali, da Via Parque. Mas, de qualquer forma, em comparação a quem está em Alphaville, talvez em localização a Fábrica de Monstros vai estar melhor, né? Porque qualquer coisinha é linha reta. É contrafluxo, né? É contrafluxo, linha reta na Iojiro Takaoka, que é a principal. Então... E você está na maior gama de condomínios residenciais, né? Sim. E um negócio interessante, Rafa, sobre a Ironberg, na minha segunda visita lá, eu observei muita gente com um tripé e muitos criadores de conteúdo aí. Então é algo assim absurdo. Todo lugar que a gente olhava, a gente viu um celular, a gente viu uma câmera filmando, um tripé, né? Acho difícil não ser assim aqui também. Na Ironberg? Aqui na Fábrica de Monstros. Exatamente, porque ainda que sejam propostas diferentes, a ideia de ticket médio alto leva à possibilidade de você ter pessoas que às vezes têm isso como, não mais como hobby, mas como profissão, né? Sim. Então aí vai estar lá, os tripé vai estar lá também. Funcionando do mesmo jeito. Até porque é o perfil do dono, né? Sim, seja como hobby, seja como lifestyle, né? Ou seja como trabalho. Exatamente. Agora, as duas direcionam para alta performance, ou que seja, vender que está fazendo algo em alta performance, né? Porque muitos desses influenciadores também têm ali seus momentos de filmar, de postar e tudo. Sim. Mas se você for aprofundar ali... É apenas conteúdo. É apenas conteúdo. Mas aí já é outro assunto. Mas... Outra proposta. Então esse foi um dos assuntos mais comentados, que até porque na nossa localização aqui é carente ainda de muita estrutura, né? De muita coisa. Então isso ajuda bastante. Eu já escutei bastante aí de alguns clientes que hoje se desloca daqui lá para Iron, com a vinda da Fábrica de Monstros aqui, devido à localização que a gente comentou, vai acabar migrando, né? Já que de estrutura não vai estar nada inferior à Ironberg, né? E se ela for mais exclusiva, não, sem a intenção de lotar de alunos, talvez o público de Alphaville é até melhor, né? Exatamente. A gente está falando hoje que 60% ou 70%, um pouco mais, um pouco menos, gosta dessa exclusividade, né? Então o pessoal tá animado, tá esperando. Cara, a galera tá comentando bem, comentando positivo sobre a vinda da Fábrica de Monstros pra cá. Tá fazendo muito barulho aqui local e eu acho que vai dar muito bom, viu, cara? Só tô achando a obra meio paradinha. Você não tá achando, não? Assim, o pessoal, não sei. Sempre eu vejo mesmo quantidade de saquinho de terra lá dentro. É que, na verdade, quando se fala de estrutura de academia, eu não sou nenhum engenheiro e muito menos tenho um know-how
sobre o nicho, os caras precisam de galpão e maquinário, né? Divisórias, né? Acho que não tem muito o que fazer sobre obra mesmo. Não tinha pensado porque a estrutura tá pronta, né? Uhum. E pelo que eu acompanhei pouquíssima coisa, eu não sou seguidor, eu não acompanho o trabalho dele, mas uma coisa ou outra que aparece no meu feed, eles vão fazer uma estrutura aí de 4 andares, né? Parece que uma última estrutura meio que restaurante, rooftop e algo nesse tipo. Então vai ser um negócio bem bacana pelo projeto. Jefão, e assim, e puxando por parte imobiliária, né? Porque a gente anda vendo essa movimentação mais para cá depois do 11, que a gente está aqui, a nossa estrutura está aqui há 3 anos. Sim. No comentário das pessoas também tem alguma coisa relacionada a isso, que agora vem investimentos para esse pedaço aqui, alguma coisa? Assim como a gente falou no episódio anterior, a parte de imóveis, ela está muito movimentada em Alphaville. Uhum. E com certeza um empreendimento desse, uma proposta dessa vindo para cá, ela acaba movimentando ainda mais esse trecho nosso aqui, né? Que já está muito em alta, né? Então ela valoriza sim mais o condomínio X, o condomínio Y, e de contraproposta ela valoriza a gente que são parceiros aqui, né? É um agrego, né? E se esse episódio chegar ao Léo Stronda, Léo, é em frente à sua academia. Quer falar com o povo de Alphaville, fala aqui com a gente. Hoje a gente é a maior barbearia em network em Alphaville, isso sem dúvida, né? Exatamente. Tá mais que provado, né? Sim. É onde tudo acontece aqui, é na cadeira com o Jefão, é no Racon Barbershop, não é isso, Rafael? Perfeito, então chegou até você, é só marcar o dia e a hora. Tá? Rafael, vamos falar um pouquinho de futebol aí, vamos falar de Brasil e Argentina? Foi assunto da cadeira? Acho que não foi, não, foi? Deve ter um ponto de puto, né? Me ajuda aí, ô seleção brasileira. Sono nosso, alô da Tena. Nossa, ali foi terrível, né? Eu cheguei da academia foi quarta-feira o jogo? Terça ou quarta, não sei. Terça ou quarta. Cheguei do jogo e assisti, já tinha passado o primeiro tempo, né? Então a surra já estava encaminhada. Então eu não consegui ver na academia eu estava acompanhando, porque tem as TVs na academia, então eu estava vendo ali, vi o 2-1, deu aquela animadinha. Na hora que veio o 3-1, foi, cara, não dá. Eu acompanhei pequenos trechos também. E aí, quando eu cheguei em casa, ainda estava o 3-1, a apatia estava tão dura que falei, não vou assistir isso aqui mais. Aí eu fui... É difícil porque dói o coração, né, cara? É. E assim, a gente percebe-se que cada vez mais a seleção brasileira sempre tem dependência das mesmas opções que não era para estar mais lá, no meu ponto de vista. Uhum. Aí você fala, caraca, você olha pro lado não tem opção, você olha pro outro não tem opção. É sempre a dependência das mesmas, que na minha opinião já não era para estar mais lá, né? A gente sabe que a seleção brasileira envolve ienes e 1 bilhão de fatores para convocação. Mas, cara, eu não acho um Bento um ruim goleiro. Fez uma trajetória boa no Atlético, mas infelizmente não é mais goleiro de seleção. Tá indo agora lá para onde o Neymar tava? Como é que chama? É o Al Hilal? Al Hilal, pra lá. Agora eu tô na dúvida. Ele tá lá, ele tá na Arábia. Lá pras Arábias, tá lá. Perfeito. Como é que um goleiro que precisa estar sempre entregando em alta performance, sendo que o futebol deles lá é muito inferior, consegue estar na seleção com a gente, cara? Eu não acho ele um mau goleiro. Porque são muito duros da gente elencar, né? Até porque os comentários são muito duros, né? É isso aí. Desde auxílio em possíveis transferências futuras e que é melhor não entrar nesse mérito, mas realmente ali... Mas eu acho que independente de qualquer coisa, qualquer politicagem que exista aí na CBF, qualquer outra coisa, tem coisas que são muito básicas que Sim. hoje o Brasil não tem. Por exemplo, você não tem um capitão no campo. Então, não importa qual seja o acordo, tem que ter um cara que comanda lá dentro, que seja respeitado pelos caras. E assim, isso não existe. Já pegando o seu gancho aqui, puxando também, minha opinião, meu ponto de vista, o Marquinhos não era mais cara para estar na seleção. Não é. Muito menos capitão. O Marquinhos, ele sempre foi um zagueiro de apoio. Ele não era o Esteio era o Thiago Silva. Ele sem um outro cara fazer a posição do Thiago Silva, ele não é o Thiago Silva. Eu considero ele um zagueiro mole. Zagueiro tem que ser parrudo, zagueiro tem que ser, sabe? Então não funciona. Não era para estar mais na seleção, no meu ponto de vista. Eu não convocaria mais. Muito menos dando uma abraçadeira de capitão, né? Então. Vamos falar também do outro goleiro lá, do palmeirense lá, que já tem um bom tempo aí que ele entrou. Acho que o último jogo que ele participou foi em 2023. Que já não era para estar mais Everton. Everton. É. Cara, e aí? Então, assim, ele ainda tem aquele hype do ganho da Olimpíada lá atrás. Ele vive daquilo até hoje.
Então, assim... Futebol é performance, né, Rafa? É fase, né? É difícil. Agora, eu vi eu tava escutando acho que foi no Uber na sexta, chegando em São Paulo. E aí o motorista de Uber deixou o rádio rolar e os caras comentando. E eu vi um comentário que eu achei inteligente, que foi assim, se você... Aí o pessoal, mas os jogadores do Brasil só jogam em grandes times e não sei o quê. Aí o cara fala, mas os da Argentina? Fala o cara que é assim, está destruindo num time mundial. Pois é, então os caras dois o Atlético de Madrid, que fica tomando surra de Barcelona e Real Madrid o tempo todo. Isso aí. E foi elencando lá, e falou assim, mas o negócio não é onde ele joga, é como ele entrega na seleção. Isso aí. Então, os nossos, é melhor do mundo, Rafinha é melhor do mundo. Eu até fiz esse comentário no último episódio, falei assim, não importa se o cara pode ser ou não ser melhor do mundo, até porque ele está compondo, às vezes, um time que facilita essa tarefa individual dele, de se tornar o melhor em alguma coisa. Você tem uma mega estrutura, né? Exatamente. Agora, quando você chega na seleção, tem jogador que joga no Brasil lá, também, assim como na nossa seleção. Então, ou que fez um papel muito bom, que foi o Thiago Almada lá. Poxa, o cara destrói na Argentina. E era um cara aqui no Brasil, assim, bem considerado, porque era estrangeiro, mas não era um cara que destruía nos jogos. E assim, né, Rafael? A gente sai de uma mega referência à seleção brasileira, que pisava em campo, a galera assim falava, nossa, seleção brasileira. Para se comparar ao nível de futebol de Uruguai, de México. Sim, que hoje são seleções que consideram o jogador deles jogando no Brasil ser alguém que joga no... Não que, na verdade, não é. Mas o nível de futebol deles não é aquela performance que a gente tem. A questão é que quando os caras juntam, tem o básico. Tem um capitão que comanda. Funciona. Tem um técnico que sabe posicionar um time conforme o que o outro time joga. Então... E consegue extrair o melhor do que ele tem ali naquele momento da galera. E isso a gente não consegue. A gente tem muita estrela, a gente tem muito nome, mas na hora que precisa não funciona. Não tem espinha dorsal. Esse time não tem espinha dorsal alguma. Então tem hora que... E para compor isso, tem hora que você vai ter vários jogadores hypados, vamos dizer assim, mas alguns que são extremamente operários, mas que cumprem uma função que é, às vezes, mais mental do que tática. Isso então, aí. assim, você ter um jogador... Eu não estou falando para voltar, até porque eu acho que o nível de risco é muito alto, porque ele já está muito velho. Mas, assim, mentalmente, o que o Thiago Silva foi para a seleção, tirando a Copa que ele ficou chorando, ele é importante. Ele não volta porque não tem idade, não tem futebol mais. Mas cadê o cara que coloca a abraçadeira e o povo, poxa, ele é capitão mesmo? Cara, ainda que o Neymar volte a jogar muito e seja o capitão da seleção, essa liderança construtiva dentro de campo não me parece ser dele. E a seleção brasileira sempre teve esse braço forte, né? De Sempre chamar teve. Essa responsabilidade para si e falar, vamos lá, bota a bola em fulano e o jogo vai acontecer. Então, Dunga era craque? Não era craque. Agora, era extremamente necessário, era duro, e para passar dele era difícil, mas não era craque. Até para sair jogando ele tinha dificuldade. Por isso que ele era o primeiro volante. E ele tinha, na época da 94, tinha o Mauro Silva que tinha uma qualidade de saída maior. Sim. Então, o cara tava lá porque ele era o que ia arrebentar o jogo pra gente? Não, mas mentalmente era preciso que tivesse. Ele era aquela estrutura, o braço forte. Exatamente. Aí você vai para seleções igual 98. 98, a gente tinha vários jogadores que conseguiam puxar isso para si. E em 2022, tanto jogadores de defesa, meio campo e ataque eram lideranças natas. Sim. Então ali você podia jogar braçadeira para uns 4. Você tinha, se não era o Cafu que foi ganhou em 2000, que levantou a taça, podia deixar com o Roberto Carlos, podia deixar com o Rivaldo, você podia deixar com Ronaldo Fenômeno, que já tinha estourado 5 joelhos. E fazia essa troca, quando não era Cafu, era Rivaldo. Exatamente. Então, assim, então não importa qual tipo de possível acordo escuso que exista dentro da CBF. O básico pode ser feito. Cadê o capitão? Cadê o cara que fala, galera, depois você põe aquele barulhinho, tá, João? Põe a porra da bola do chão e vamos jogar bola. Chamar aquele grito forte, né? O cara não tem coragem de chegar na entrevista do Romário e falar assim, o Romário fala porrada neles, ele podia ter falado assim, não precisa ser porrada, mas vamos jogar sério. O cara não tem cabeça para simplesmente sair da armadilha. Não que o Romário quisesse dar uma armadilha, porque na época do Romário, falar porrada neles, era porrada mesmo. Dos dois lados.
Se comia. Então, assim... Era na prática. Era na prática. O Brasil ia para matar ou morrer e a Argentina ia para matar ou morrer. Então, na época do Romário, falar aquilo não era terrível. Porque se entregava aquilo. Sim. Era uma guerra esse jogo. Aí ele, enfim, ele não fez a leitura de contexto ali e fez uma pergunta que, por fim, pareceu uma banana para o menino escorregar. Só que é tão Zé que escorregou. É porrada mesmo. Chega lá, o meme agora na internet tinha 3, 4 trombando nele lá e saindo calado. É isso aí. Caetano, e aí? Você acha que abriu agora uma janela aí pro Jorge Jesus? É o que a galera mais fala hoje na internet, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu sou meio da opinião do Rica Perrone, eu acompanho muito bem ele. De que talvez ele era o melhor para 2026, mas para agora ter uma... Ao mesmo tempo que eu também penso outra coisa também. Eu penso que talvez seja a chance os dois evoluírem juntos, né? Sim. Se você parar para pensar, é a última possível Copa do Jorge Jesus como um possível técnico de qualquer seleção, porque ele já passou de 70. E mesmo o Neymar é a chance dele ter a última Copa. Então é a chance dos dois evoluírem juntos e fazer uma Copa. O Neymar hoje a gente falando o quê? 35, 36? Então, ele com 32 agora, a próxima Copa 36. Para o ritmo de vida que ele leva, a gente não está falando de um Cristiano Ronaldo. Não, que já é um atleta do esporte. Exatamente. Então, a gente está falando de um cara mais boêmio também, ainda que você vê claramente que não é alguém que também jogou a carreira fora. O cara tá afino de novo e afinou rápido. Agora, mas para 36 é difícil. Agora, falar que talvez o Brasil não precisa dele de novo daqui 5 anos, né? Porque a Copa se não tiver coisas... Seria muito vaidade, né? Sim, mas vamos fazer a comparação com o Messi. Talvez uma comparação parecida, porque também come sanduíche, não sei o que, não é tão boêmio noite. Mas é um cara que, dos últimos anos para cá, passou a tratar o corpo com um pouco menos dureza. Mas, poxa, um argentino não tem vergonha nenhuma de falar que ainda depende dele. Ou que talvez não dependa, mas que se ele estiver disponível, queremos ele conosco. Sim. Então, o Messi não jogou esse jogo porque estava machucado. Sim. E não porque não vai mais para a seleção, nada disso. É outro cara que está perigando chegar nos 40. Então, é porque os caras sabem que claramente, mas tem humildade para isso, de reconhecer, fazer, tem o outro igual o Messi? Não temos. Então, traz ele. Não, é que infelizmente hoje, eu não sei o que, uns 20% no máximo aí, tem uma birra do menino Ney, né? Mas que de fato ele tem um peso absurdo na seleção. E isso a gente tem que assumir. Não, para essa Copa, se não tá estourado, tem que ir. E aí eu acho que é onde é o ponto do Jorge Jesus. Se os dois tiverem humildade suficiente para tirar a briga deles do Al Hilal da cabeça e construírem um time juntos, vira uma belíssima história. É história para livro. Sim. É história para como é que fala que faz muito na Netflix? Documentário. É história para documentário. Imagina, 2 caras que... O Neymar veio para o Brasil muito por conta da situação que ele vivia no time dele lá, que era liderado pelo Jorge Jesus. Então, imagina isso nascendo de um confronto de ideias e de intenções para que os dois se juntem e façam uma belíssima história. E estariam numa linha do mesmo propósito, né? Sim. Os dois, E ganhar a sua Copa. Agora... Eu sou partidário, aí é eu mesmo, tá? Até porque eu vejo essa opinião em poucas pessoas. Mas eu tenho por mim que o Brasil hoje, ele precisa de um Renato Gaúcho. Agora, por quê? Porque muito menos com relação à qualidade e muito mais com relação à cabeça. Eu acho que o Renato consegue arrumar a cabeça dos caras mais rápido. Agora, isso porque ele tem o respeito de uma forma geral de todos os jogadores. Sim. Então não estou falando em capacidade técnica. Talvez. E que nunca foi. Todo mundo fala, mas o Renato não é estrategista. Cara, não sei. Um cara que toda vez chega no Grêmio ou é Libertadores ou é quase um brasileiro. Ele tem um traquejo social dentro do futebol, de fato, então, assim, inigualável. Então, na minha opinião, ele seria a opção, não vou dizer mais viável, mas para choque de realidade de 2 anos. É um cara que ia preocupar em montar um esquema tático que pudesse evoluir conforme o adversário. Ele teria humildade suficiente para isso, que os últimos não tiveram. Por que o Dorival caiu? Caiu porque ele jogou contra a Argentina e agora ele joga com qualquer time. E os caras com 5 caras no meio de campo, ele jogando com 4, sendo que 2 mamão. Não ia trombar com ninguém.
Então, por falta, o Renato teria a humildade suficiente para isso, e eu acho que ele acertaria a cabeça da galera. Jorge Jesus, ele faria isso, só que eu acho que ele demoraria um pouquinho mais de tempo. E talvez ele ia concentrar mais na parte tática no primeiro momento do que na parte comportamental. E eu acho que agora a gente precisa do inverso. Parte comportamental primeiro e depois tática, porque a gente perde mais pela cabeça do que pela técnica dos jogadores. Os jogadores nossos são bons. É a pior safra dos últimos tempos do futebol brasileiro. Mas ainda é muito melhor que qualquer outra safra mundial. Sim. Vai perder para a Espanha, talvez, uma outra seleção mais bem preparada. Mas, de resto, o Brasil teria condições, se jogasse sério com a Argentina, de jogar de igual para igual com o último campeão do mundo. Sim. Porque não jogou. Isso aí. Né? Então, Jefão, na última edição a gente pediu, né, para os nossos parceiros aqui que acompanham o nosso conteúdo para deixar perguntas lá no Instagram, né? A gente deixou uma caixinha de perguntas lá. Fazer aqui o Conecta e esse quadro com a gente. Exatamente. Então, Joãozinho, coloca aí na tela pra gente a primeira pergunta, e Estevão. O Estevão pergunta pra gente, Jefão, vocês falam bastante sobre networking. Como monetizar isso? Cara, é uma pergunta bem interessante. Obrigado aí, Estevão, por construir aqui o Conecta, o quadro junto com a gente. São várias vertentes que constroem um network e se monetizam um network, né? Primeira coisa, ambiente. Segunda coisa, agregar valor. E em cima disso daí você vai construindo a relação que futuramente você consegue monetizar o network. Falando da Racon Barbershop aqui, graças a Deus a gente consegue fazer isso muito bem. Pô, que legal. Você tem várias situações que acabam ocorrendo aqui, né, Jefão? Isso aí. É algo comum pra gente, né? O ambiente que a gente está é propício, a gente construir isso dentro da Racon e a gente tem um cliente diferenciado, né? O traquejo social, pessoal de cada um, ele ajuda muito nisso daí, né? Agregando valor a isso. Perfeito. Vamos para a próxima, João? Deixa eu já ver aqui, porque, enfim, já vi que... Então, vamos lá. Deixa eu ver quem colocou essa pergunta, só pegar o nome aqui certinho. Então, o Jackson pergunta: por que da ideia de ter um podcast dentro da barbearia? Poxa, assim, por mais... É uma pergunta capciosa, né? Porque nasceu de uma ideia nossa, enfim, mas o porquê disso? Na verdade, Jackson, respondendo você aí, parecido muito com a última pergunta anterior, né, Rafael? A gente já explora esse network que a Racon Barbershop proporciona aqui para os clientes, e a gente só está trazendo isso daqui em formato de vídeo para compartilhar com vocês. E tinha que ser aqui dentro da estrutura do Racon Barbershop que os próprios clientes sugeriram, né? Então essa é a ideia. O Conecta, ele agrega ao know-how do Racon Barbershop. Perfeito, perfeito. E um pouco daquilo que a gente sempre falou, né? Ele vem reforçar o pilar network da barbearia, né? Então... É só mais um ponto, né? Exatamente. Perfeito. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Vamos lá. Eu vejo a pergunta e tenho que vir atrás dela aqui para pegar o nome da pessoa. Então, enfim, como o nome dele é alguns números e tudo aqui, então eu vou colocar só o Rafa, que é o primeiro que deu para identificar aqui. Então, o Rafa perguntou: Jefão, já intermediou alguma negociação e qual foi o valor? É parecido com a do network, né? A do network. Interessante, valeu, Rafa, pela pergunta. Já fiz algumas intermediações aqui, de algumas negociações. A de maior valor foi mês passado, fala aí 18 milhões de negociação. 18 milhões, olha. 18 milhões, uma intermediação de 18 milhões entre empresas, donos de empresas que são clientes aqui da Racon, que passa com o Jefão. Um tinha uma necessidade numa área, outro em outra. Eu acabei fazendo a conexão, a intermediação. E essa transação está em negociação. Então, a maior negociação que eu fiz aqui na cadeira da Racon foi no valor de 18 milhões. Perfeito. Ainda bem que não perguntou se vai ter alguma comissão, alguma coisa. Então, vamos deixar isso em off. Ainda bem que não passou, não teve essa parte aí. A pessoa... Vamos deixar em off. Beleza. Joãozinho, coloca a próxima aí. Deixa eu... Pergunta boa. Vocês capricharam aí, hein? Essa pergunta foi boa. Essa pergunta quem mandou aqui foi o Sandro. O Sandro mandou essa pergunta: quando teremos um famoso no Conecta? Já temos.
Jefão. Jefão é famoso em Alphaville, gente. Eu sou o Rocha. O Jefão é pesado aqui em Alphaville, vocês estão por fora. Vai tirando o Jefão. Famosos aqui, Jefão, conta pra gente. A gente teve 2 nomes aí, né? Um deles, inclusive, é até bastante conhecido aí no tal do TikTok. Mas, infelizmente, a agenda não tá batendo. E a gente tem um outro aí, que é do meio futebolístico, que a agenda também não tá batendo. Mas eu espero em breve a gente conseguir fazer esse conteúdo aqui bacana pra galera e que dê certo. Mas não vamos falar, não. Não dá pra falar nome agora enquanto não bate, né? Então... a gente precisa alinhar, criar o conteúdo primeiro pra depois soltar pra vocês alguma coisa. Mas existe sim, que é igual a gente tá falando. A gente tá numa localização aqui muito ótima, então passa muita gente aqui. Até porque alguns clientes que a gente também não pode comentar que pedem para não tirar foto, nada disso, mas alguns clientes são famosos já. Então, em algum momento, esses 2 que você comentou estão questão de encaixe de agenda, mas, enfim, a gente está numa região que propicia isso, né, Jefão? Isso aí. Perfeito. Show. Tem mais alguma, João, ou fechou as perguntas? Tem mais uma aqui. Essa é uma pergunta, assim, que... Não vou dizer se vale reforçar ou não, mas o Diego perguntou aqui pra gente. O Conecta tem alguma ligação com a barbearia? Tem toda a ligação com a barbearia, o Conecta seria um filho da barbearia, né? Sim. Só reforçar novamente que o Conecta é só uma extensão do Racon Barbershop e do Network. É mais um ponto, é mais um pilar. Inclusive funciona a mesma estrutura, né? Isso aí. A gente montou esse estúdio aqui até porque a barbearia tem um bom espaço, a gente tinha uma sala aqui que ficava de certa forma ociosa, a gente adaptou essa sala e colocou o estúdio. É isso aí. Né? É isso aí. Perfeito. Na cadeira com o Jefão. Caminhando pros finalmente. Caminhamos pros finalmente. Tem a pergunta que não quer calar, né? A gente claro, o nome é cadeira, na cadeira do Jefão. Na cadeira com o Jefão. Com o Jefão ou do Jefão? Com o Jefão. Do Jefão é lá ele, né? Lá ele. Perfeito, Jefão. A galera hoje mandou bastante pergunta aí, hein? Fiquei surpreso aí. Ficou muito bom. Foi, assim, a gente... Obrigado, galera, por construir aqui o Conecta com a gente mais esse quadro, né, Rafael? A gente fica feliz, porque, de certa forma, ainda que seja um projeto que está iniciando tudo, mas já tem um certo engajamento, né? Sim. E interesse em construir isso aqui conosco e continuar acompanhando a gente, né? Sim. Caminhando para os finalmente. Domingão, sei lá, quase meio-dia já, né, Rafael? Quase meio-dia. E paramos aqui o nosso domingo para trazer esse conteúdo massa para vocês. Para mim não é sacrifício nenhum, acredito que pro Rafael também. A gente gosta de estar aqui produzindo esse conteúdo. Acabamos por tomar gosto, logo eu que sou antissocial, introvertido. Mas é por isso que você faz sucesso. É por isso que você já é o famoso que está aqui. E aí estamos aqui trazendo esse conteúdo para a galera, né, Rafael? É isso mesmo. Não, perfeito. Aqui é sempre um prazer dedicar algumas horas a esse projeto complementar, né, da Racon Barbershop. E continuaremos produzindo aqui esse conteúdo pra galera. É isso aí, até porque além de ser mais uma atribuição profissional nossa, é um belíssimo hobby, né? É bem divertido estar aqui e a gente sempre aprende a editar, aprende a falar, aprende a trocar ideias em ambientes que sejam registrados e tudo, então a gente nunca perde em aprender. Para você que acompanhar a gente até aqui, dá um likezinho aí, compartilha, como o Rafael falou. Gostou do conteúdo? Deixa aí um joinha aí, reforça isso daí pra gente continuar trazendo esse conteúdo aqui. É meio clichê, galera, mas tem muita gente que acompanha e às vezes gostou do conteúdo e esquece de dar aquela curtidinha lá. Tamo junto, Rafael. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, Joãozinho!